Ok. Então, o que é a nossa vida interior, tá? Só no encontro passado, só para relembrar, conseguiu ouvir o áudio, Cris, ou não? Não. Tá. No encontro passado, né, o livro que até ele está aqui, se vocês quiserem ver alguns livros aqui também estão presentes, os livros ali. O pessoal já pegou alguns, mas eles estão ali, tem um caderninho, tá? Se alguém quiser tirar algum livro ali, só escreve o nome e fica à vontade. Esse livro aqui, tá? História e Essência da Educação Ocidental, do irmão Azarias. Tá? Começa a contar um pouco, seguindo na linha de alguns livros que a gente já leu até agora, contar a história da origem das escolas católicas, como se deu a educação na Idade Média, até chegar à universidade, como, digamos, o auge, o apogeu da educação e da formação católica na Idade Média. Mas não só na Idade Média, depois do século XVI, XVII, XVIII, XIX, até chegar agora, como que a universidade ela foi se estruturando e em que medida também ela foi se afastando do ideal lá inicial, do ideal primitivo, que era de fato formar as pessoas, primeiro, para estarem unidas a Jesus Cristo, para terem vida interior. Segundo lugar, para que eles tivessem de fato uma formação intelectual sólida que lhes permitisse alimentar essa vida interior. Tá? Nesse contexto, é que eu vou fazer a reflexão de hoje, voltado para o que é a vida interior e dos meios de nós conseguirmos manter a vida interior. Tá? O livro vai tratar, lá pelas tantas, de que só existe um único negócio importante nessa vida. Aí eu fui pesquisar algumas obras de espiritualidade onde se expunha melhor essa ideia do único negócio importante da nossa vida. Que negócio é esse? Será que é os filhos? Será que esse negócio é a faculdade? Será que é o casamento? Será que é a empresa? Será que é a escola? Aí fui procurar um texto de algum autor espiritual que deixasse essa ideia mais clara para nós. E cheguei a um texto desse livro aqui de Santo Afonso Maria Gregório, Preparação para a Morte. Para quem não tem o costume de ler Santo Afonso, tá, eu indico, na minha opinião, modesta opinião, e o meu gosto pessoal também, é o autor de espiritualidade assim, popular, de escrita popular, que eu mais gosto, que eu acho mais profundo, assim, para excitar a nossa alma, resoluções, afetos, súplicas de amor a Nosso Senhor. Então esse é um livro muito famoso dele, tá? Preparação para a Morte. E esse aqui é outro livro também muito famoso dele, que é A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Santo Afonso Maria Gregório, onde são meditações e reflexões que ele fala sobre a paixão de Nosso Senhor, e nesse aqui sobre a preparação que nós devemos ter para a morte. Mas lá pelas tantas, na página 93, ver se é isso mesmo. Se é a página 93. Não, não é. Ele vai falar sobre o único negócio necessário. Página 112. Vejam o que ele diz então. Eu vou ler um pouco, tá? E vou comentando devagarzinho. O negócio da salvação eterna não é só o mais importante, como é o único negócio que nós temos nessa vida. Agora é escrito o Evangelho de São Lucas. Portanto, uma só coisa é necessária. Vocês lembram qual passagem da Bíblia, do Evangelho de São Lucas, onde aparece essa frase, só há uma coisa necessária? Não lembram? No diálogo entre Marta e Maria. Quando Marta
começa a apurrinhar a cabeça de Nosso Senhor. Tu não está preocupada, eu estou aqui trabalhando um monte, fazendo um monte de coisa, mas a minha irmã está aí só te olhando, como assim? Aí Nosso Senhor severamente corrige ela, né? Dizendo que ela se inquietava e se agitava com muitas coisas, mas somente uma, portanto, uma só coisa necessária. Capítulo 10 de São Lucas, versículo 42. Só uma coisa necessária. E Maria escolheu ela, e não vai ser tirada dela essa parte. Lamenta São Bernardo a tolice dos cristãos que chamam de insensatez as insanidades infantis e logo chamam de negócios seus afazeres terrenos. Então os cristãos chamam as coisas das crianças de insensatez, mas se acham muito espertos colocando nas coisas do mundo a sua sabedoria, digamos assim. As frivolidades das crianças são chamadas frivolidades, já as dos mais velhos são chamadas de negócios. Cita agora então, citou São Bernardo. Essas insanidades dos adultos são loucuras maiores. E a que serve, diz o Senhor, ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Capítulo de São Mateus, capítulo 16 de São Mateus. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se te salvas, meu irmão, não importa que no mundo haja sido pobre, atormentado e desprezado. A gente poderia complementar fazendo um link com o que a gente tem, o nosso fim aqui, que é abrir a escola. Se a gente se salva, o que importa a gente ser mais inteligente ou menos inteligente? Para mostrar que até mesmo a escola, ela é somente um instrumento. Mas como assim, professor? A gente está aqui para quê então? Claro, é um instrumento. É muito mais difícil a gente chegar à salvação sem uma boa educação. Por isso que nós estamos aqui. Só que se a gente colocar a educação, a escola, o projeto como o fim último, aí até mesmo isso é loucura. É um negócio humano. E é isso que eu sinto nesse livro aqui. Tá? Por mais que eles tivessem ali uma preocupação séria com as questões, com as respostas, com as investigações, tá? O que é isso aqui de fato? É café ou é cachaça? Não, parece que é café. Mas por que é café? Porque eu estou sentindo gosto, porque tem tal propriedade, porque tem tal cor, porque é um líquido. Mas que tipo de líquido que é? O que? Eles estavam preocupados com isso, porque isso de algum modo nos aproxima de quem? De Deus. Mas o que adianta eu saber tudo isso, saber descrever exatamente o que são as coisas, o que eu sou, para o que servem as coisas, para o que serve esse café, inclusive, se eu não ordenar isso, e isso não for um instrumento para o alimento da minha vida interior e do amor ao nosso Senhor. Não serve nada. Aí continua aqui Santo Afonso. Acho que a minha esposa está me viciando em café. Estou começando a gostar. Não era muito, mas estou começando a gostar. Se te salvas, meu irmão, não importa que no mundo haja sido pobre, atormentado e desprezado. Salvando-te, não haverá mais perturbações e será feliz por toda a eternidade. Mas, se desordenardes e te condenares, de que servirá no inferno haverdes desfrutado de todos os divertimentos do mundo? Teres sido rico e honrado. Perdida a alma, se perdem os divertimentos, as honras, as riquezas, enfim, se perde tudo. Perdida a alma, se perde tudo. Perdida a alma, se perde a escola. Depois eu vou entrar nesse livro aqui, tá? Que se chama A Alma de Todo Apostolado. Eu até postei no grupo semana passada lá um texto onde esse monge aqui, ele, que é o nome dele é Dom Chautard. Essa obra é muito famosa, tá? Ele vai falar
do início da vida dele como sacerdote, que ele queria fazer escolas, queria fazer grupo de jovens, queria fazer projetos, como São João Bosco, assim, para trazer crianças para o redor da paróquia, para educar os jovens. Aí ele perguntou para esse padre mais velho o que era o mais necessário para que a obra dele desse resultado. E o padre falou no texto lá que a única coisa necessária e que dava resultado era buscar viver com todas as suas forças, com todos os seus sentimentos, com toda a sua intenção, a vida de Jesus Cristo. Pensar como Jesus pensou, imaginar como Jesus imaginou, escolher o que Jesus imaginou. Só que isso só é possível com uma vida de oração séria. Todo esse livro aqui, ele é dedicado a mostrar isso, a ensinar isso. Depois eu vou falar um pouco mais sobre ele. Que não é possível viver bem as obras de Deus sem o Deus das obras. Se a pessoa ela tem essa intenção, vou fazer muitas coisas, vou abrir escola, vou educar os meus filhos, vou fazer catequese, vou ser ministro, vou ser padre, vou fazer missões. Se eu não busco ter uma vida de oração séria e oração mental, ao pouco essas coisas, ela vai dizer claramente aqui, essas coisas elas vão, pouco a pouco, como que embotando a minha alma. Elas vão seduzindo a minha alma, vão enfraquecendo a minha vida espiritual, e eu acabo optando pelas obras de Deus e abandonando o Deus das obras. Tem a ver com esse contexto aqui do que a gente está meditando agora. Que responderás a Jesus Cristo no dia do juízo final? Se o rei enviasse seu embaixador a fim de tratar de um grande negócio em uma cidade, e em vez de ali dedicar-se à missão que lhe fora confiada, só se ocupasse de banquetes, comédias, festas, de modo que por sua negligência fracassasse a negociação, que contas poderia dar ao rei em seu retorno? Entenderam a ideia? Se a gente vem para este mundo com uma missão, com um propósito, que é salvar a nossa alma, e dedicar todo o tempo que nós temos a isso, porque esse é o ponto aqui central. Na nossa vida não deveria ter nenhum segundo, nenhuma obra, nenhum pensamento que estivesse desvinculado disso. Depois aqui eu vou ler algumas verdades que ele apresenta. Mas tudo que a gente faz, qualquer coisa, deveria ser visando isso. Estar unido a Jesus para que a gente esteja um dia no céu contemplando a Deus. Ó Deus, que maior conta dará ao Senhor no juízo aquele que, colocado neste mundo, não para divertir-se, não para fazer-se rico, não para adquirir honras, mas para salvar a alma, a tudo se dedicou, exceto a sua alma? Sim, pensam os mundanos somente no presente, não no futuro. Mas se a gente for pensar bem, aonde está o céu nesse momento? No presente. A gente não tem mais o passado de Santo Agostinho, ele não existe mais. Mesmo que a gente não conseguiu viver isso ontem, tá? Não conseguiu viver isso na Quinta-feira Santa. A nossa Quinta-feira Santa foi uma bagunça, a gente não conseguiu realizar nenhum ato de amor. Não existe mais o passado. Só existe o agora. Então, nesse instante aqui agora, se eu oferecer essa meditação, essa reflexão, esse encontro, se a gente oferecer aqui esse momento, como se fosse o último momento da minha vida, se eu fosse morrer daqui a pouco, eu já recuperaria todo o mérito que eu perdi, por amor ao nosso Senhor. Só há o presente. Por isso Santa Teresinha de Jesus diz, né? Eu só tenho hoje. Nada mais do que o hoje, só o agora, só o presente. E é essa obra de agora aqui. Só que vocês entendem que se a gente conseguisse fazer isso que eu estou falando aqui agora, a gente seria totalmente feliz? Nada nos preocuparia, nada. Não haveria infelicidade. Porque os pecados já seriam passados. Se eu, nesse momento, realizei um ato de amor ao nosso Senhor, me arrependi e estou com Ele. As preocupações do futuro também não existem, porque o futuro é composto de momentos presentes. Então não haveria tristeza mais. E eu alcançaria o fim para o qual eu fui criado. Para o que eu sou feito? Para estar unido a nosso Senhor.
nessa vida, embora nós não consigamos ver a Deus em essência neste mundo, porque Deus é uma realidade infinita, uma essência infinita que é tudo, e o nosso intelecto nesse mundo só conhece coisas finitas, por meio da fé, da esperança e da caridade, dos sacramentos e dos atos de amor a Nosso Senhor, que são atos de caridade, nesse momento já começa em mim, diz todos os grandes doutores, a vida eterna. O que é a vida eterna? É conhecer a Deus. Quando eu estou amando Nosso Senhor por atos interiores, nesse momento, nesse segundo, eu já estou unido a Deus. Não tem mais o que me preocupar. Nesse sentido, o livro vai dizendo, até tem aqui uma citação que eu já vou falar, porque que me veio à mente aqui agora. Deixa eu ver. Ó minha alma, é sempre Jesus que a ti se manifesta por meio da graça do momento presente. Repito, ó minha alma, é sempre Jesus que a ti se manifesta por meio da graça do momento presente. Oração a dizer, missa a celebrar ou a ouvir, leitura a fazer, atos de paciência, de zelo, de renúncia, de luta, de confiança, de amor a praticar. Ousarás desviar teus olhares ou esconder-te? Nesse momento aqui agora. Veja, muitas vezes a gente, nessa Semana Santa, um pensamento que me ajudou assim a me deixar concentrado é pensar que aquela missa, aquela oração, aquela comunhão, aquela quinta-feira santa, aquela sexta-feira santa, como se fosse a última. Vocês já pensaram como que vocês se dedicariam se vocês soubessem que de fato aquela comunhão fosse a última e depois vocês iam morrer? Com que amor vocês não comungariam? Não é verdade? Imagina, se fosse o último beijo dele no teu filho, o último. É isso que nós somos chamados. Só que, sem a vida de oração, leitura espiritual, não é possível a gente conseguir se manter o tempo todo nisso. A santidade é, de fato, o tempo todo só pensar nisso. Professor, mas que loucura, isso é muito difícil, eu não consigo. De fato, a gente não consegue. Mas vejam, a gente é chamado para isso. Se casar, pode fazer a gente feliz totalmente? Não. Abrir a escola pode? Não. Ter filho? Não. Nada nesse mundo. Mas esse movimento, de fato, nos faz o máximo feliz que é possível nessa vida. Imagine isso concretizado totalmente vendo o que Deus é na eternidade. Sem poder mudar assim, vendo o que Deus é. Esse é o fim da educação católica. É para isso que existe uma escola católica. Deveria ser. Que coisa difícil, professor. Poxa vida, isso vai ser impossível. Para nós, sim. Mas para Deus, não. Para Deus não é possível. Continua então aqui o nosso querido Santo Afonso. São Filipe Neri, falando certa vez em Roma com um jovem talentoso chamado Francisco Nazerra, que estava entregue ao mundo, assim lhe disse. Notem bem o que significa aqui estar entregue ao mundo, tá? Vocês vão ver que não é um homem promíscuo, não é um homem cachaceiro, não é um homem que vive com amantes, não é um homem que vive fazendo fofoca dos outros. Notem bem o que significa aqui estar entregue ao mundo. Filho meu, diz São Filipe Neri, farás grande fortuna, serás bom advogado, depois prelado, e a seguir talvez cardeal, e quem sabe também papa. Isso é estar entregue ao mundo. Nada disso é ilícito, mas é um amor desordenado a essas coisas.
É uma preocupação humana, terrena, como se isso fosse o fim último. Como eu alcançando o cargo de professor de doutor em filosofia, que ano que vem eu vou chegar em março, se Deus quiser. Poxa vida, agora eu sou top, agora eu sou grandão, agora podem me olhar, agora eu tenho valor. Que loucura, gente. Esses dias eu bati a cabeça no chuveiro lá, tomando banho. Fui levantar assim e bati a cabeça no negócio de abrir. Eu fiquei tonto, eu quase desmaiei. E pensei, o que seria um tiro na cabeça, uma paulada? Me pagaria de uma hora para outra, morreria. E o que é a minha sabedoria? Não é nada. O que são as minhas forças? Eu estou agora com 2 problemas no joelho aqui de tendinite patelar, estou 2 meses fazendo fisioterapia e não consigo melhorar. Isso aí é a nossa bondade, a nossa nobreza. Tá? Mas aqui ele fala só coisas lícitas. Nada disso é ilícito, mas pode se tornar. Meu filho, farás grande fortuna, será bom advogado, será prelado e a seguir cardeal. E quem sabe papa, veja, inclusive, cargos na igreja. E depois? Ide, disse-lhe ao fim, pensai nessas últimas palavras. Foi Francisco para casa, e meditando no sentido daquelas palavras, e depois, abandonou os negócios terrenos, deixou também o mundo, ingressou na mesma congregação de São Felipe Neri, e começou a dedicar-se somente a Deus. Veja, não é que ele abandonou essas coisas, mas ele colocou, pode ter abandonado algumas coisas, mas aqui no sentido é de, poxa, eu gosto de futebol, eu quero me casar, eu quero ter tal cargo, eu quero ser religioso, eu quero ser, inclusive, um padre, mas para quê? O que eu estou buscando por meio dessas coisas? Eu não li aqui agora, não está nesse livro aqui, mas um outro que estava lendo hoje de manhã de Santo Afonso, que são as meditações para todos os dias do ano. E ele diz assim, Nossa Senhora, ao deixar o seu filho no Santo Sepulcro e ir para a sua casa, ali ela deixou o seu coração. Porque aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Santo Afonso diz isso. E ele pergunta, e tu, cristão, aonde está o teu coração? Nas criaturas? No lodo? Na lama? Porque nós somos lodo, nós somos lama. Quarta-feira eu fui no Feliciano porque faleceu um tio da minha mãe, o tio Estevão, que era o mais novo, inclusive, dos irmãos. Ele teve Alzheimer, estava bem. O Alzheimer ele não estava no caso grave, ele esquecia, mas ele estava vivendo bem. 2 meses atrás ele caiu, quebrou o fêmur no banheiro e morreu disso. Foi para o hospital, pegou uma bactéria e não saiu mais de lá. Não foi o que matou ele, não foi o Alzheimer. Foi a infecção bacteriana. Mas eu olhava para aquele corpo assim, sabe, no caixão, e não me via esses pensamentos de tristeza, me via só esse, quando vai ser a minha hora? Como que eu sei se daqui a pouco não sou eu? Como que eu sei se daqui a pouco, voltando para Pelotas de carro, um caminhão não tomba por cima do meu carro e me mata? Não é verdade? Como que eu sei que se não entra um carro na via, perde o controle, o cara dorme e bate em mim a 100 por hora? Não há como saber. Mas me mostrava esse pensamento justamente que nessa vida tudo é passageiro, tudo é incerto. Inclusive meu próprio corpo, minha própria vida. Eu não encontro na minha vida a perfeição que eu busco. Tudo é desprezível frente ao sumo bem que nós buscamos, que é Deus. E isso um ateu pode entender. Basta uma reflexão e uma análise sincera do movimento da sua vontade. Se a gente olhar para a nossa vontade, todas essas coisas que eu disse aqui são bens. A vida é um bem.
Ser papa é um bem. Ser pai, ser professor, a escola, o conteúdo, o conhecimento é um bem. A gramática, como o livro fala muito, o trívio e o quadrívio são bens. Mas todas essas coisas, sobre o ponto de vista da finalidade delas, elas são bens. Mas com relação a outras coisas, são imperfeitas. Por exemplo, eu posso ter a vida, como eu tenho a vida agora, que é um bem, que é uma perfeição. Mas com relação a ter uma vida saudável, me falta essa perfeição. Então eu quero buscar essa perfeição. E muitas vezes, para ter um bem, a gente tem que abrir mão de outros. Então, por mais que esse bem ele seja aprazível, sob o outro ponto de vista, ele é desprezível. E assim tudo neste mundo, inclusive nós mesmos. Então, nada neste mundo não é desprezível. Tudo é desprezível sob certo ponto de vista. Tudo tem uma perfeição, tudo tem uma bondade. É por isso que a minha vontade, ela tem uma coisa, mas ela quer outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Enquanto ela não chegar a uma realidade, a algum ser, a algum bem que possua em si todos os bens, ela nunca vai repousar. Por isso que Santo Inácio de Loyola, no início dos seus exercícios espirituais, ele diz o que ele chama de princípio e fundamento. O homem é criado para louvar, reverenciar, servir a Deus nosso Senhor e mediante isso salvar a sua alma. E tudo o mais deve servir como um meio para que a gente alcance isso. O único negócio, veja, é a primeira frase do retiro. O retiro começa assim. O pregador ele deveria fazer uma meditação nesse sentido. Meus filhos, tudo nesse mundo é desprezível. Tudo neste mundo é imperfeito, inclusive vocês mesmos. Dessa ideia a gente pode deduzir outra ideia. Por que ser soberbo? Por que me irritar quando os outros me desprezam, apontando um defeito em mim? Ou, por exemplo, eu vou visitar um parente e o parente não faz caso de mim. Ou alguém me trai, alguém me engana. Se eu sou desprezível mesmo, eu deveria ficar triste se Deus fosse desprezado. Porque Ele é o único ser que não pode ser desprezado. No resto, tudo o mais é desprezível, inclusive eu mesmo, inclusive vocês. Se alguém cuspisse na nossa cara, a gente deveria dizer, tudo bem, eu sou isso aí mesmo. Mas é difícil, né? Mas veja, isso é a mais pura verdade. É a pura verdade. Nós não temos nenhuma perfeição que seja de fato nossa. Tudo é recebido de Deus. E tudo aquilo que há de nós em perfeição com relação a outras coisas é imperfeição. Nos falta. Por que a gente quer, então, gritar quando alguém nos trata desse jeito? Tá? Santo Anselmo ele diz que existem 7 graus da humildade. Eu não lembro de cabeça todos agora. Mas o primeiro é conhecer-se como desprezível. Que é essa ideia aqui. É conhecer-se de fato. Quando o teu marido fala uma coisa e ele, tá bom. Depois eu vejo. Aí sobe aquela raiva, né? Mas como tu faz isso comigo? Esse é um exemplo corriqueiro de quem é casado vai entender. Ou um amigo que tu vai visitar onde te dá bola, tu pensando que situações minhas que eu vivi e que, sei lá, um parente, uma mãe, um pai, um professor que nos trata com desprezo. Mas quem somos nós? Nada. Deus, não Deus Todo-Poderoso, esse sim não pode ser desprezado. Único negócio, porque uma única alma possuímos. Bento XII foi solicitado por um príncipe para que desse uma graça que não podia ser concedida sem pecado. O Papa replicou ao embaixador: dizei ao vosso príncipe que, se eu tivesse 2 almas, poderia perder uma por ele.
e a outra reservá-la a mim. Mas porque possuo uma só, não posso nem quero perdê-la. Dizia São Francisco Xavier, que no mundo, e São Francisco Xavier é interessante. Você sabe a história de conversão dele ou não? Nunca ouviram falar? São Francisco Xavier era um grande estudante na Universidade de Paris, na França. Assim, era um menino nobre, um rapaz nobre, assim, de família poderosa. E um dia ele foi encontrado por ninguém menos do que Santo Inácio de Loyola, que estava começando a fundar a Companhia de Jesus. E Santo Inácio, veja, era um menino que não era assim um devasso, não era alguém de mau caráter, mas tinha uma fé mundana, tá? Uma preocupação excessiva com as coisas do mundo, dando prioridade a essas coisas que a gente acabou de ver que são desprezíveis, todas elas. Mas era um católico, comparado com o católico médio de hoje, que procurava viver em estado de graça, que procurava os sacramentos, que procurava a missa, tudo isso, né? Não era alguém em pecado mortal, que vivia habitualmente em pecado mortal, digamos assim. Mas tinha esse afã de ser um grande professor, assim como o próprio São Francisco de Assis, queria ser um grande cavaleiro, ou como o próprio Santo Inácio de Loyola. A história dele é essa: na batalha ele era um grande herói, e ele tomou um tiro lá, e na cama, depois de um ano, ele se converteu e abandonou tudo. Tá? Mas São Francisco Xavier tinha essa mesma mentalidade que ele. E Santo Inácio de Loyola encontrava ele e dizia para ele: Francisco, Francisco, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E foi falando isso para ele, falando, que chegou ao ponto de que essas coisas foram de fato repercutindo na alma dele, e ele resolveu se tornar um outro jesuíta também, queria viver aquela vida de Santo Inácio. E depois foi para as Índias e morreu lá, né? A tal ponto de abandonar tudo para isso. Então dizia ele que no mundo há um só bem e um só mal. O único bem é salvar-se, o único mal é condenar-se. A mesma verdade replicava ainda Santa Teresa às suas religiosas, dizendo: minhas irmãs, uma alma, uma eternidade. Querendo dizer, uma alma, perdida esta, tudo está perdido. Uma eternidade, a alma uma vez perdida, é perdida para sempre. Por isso rogava Davi: uma só coisa peço ao Senhor, é que eu habite na casa do Senhor. O Salmo número 1 é o salmo que eu mais gosto, particularmente. Mas ele faz tem um versículo, acho que é o 4, que diz: feliz o homem que contempla a lei do Senhor dia e noite. Ele é como uma árvore plantada às margens da água corrente. Tudo o que empreende prospera no seu tempo certo. E aí continua: os ímpios não são assim, o Senhor os cortará no dia do juízo. Mas de fato, se a gente entende que tudo nesse mundo é desprezível, tudo, que somente Deus não é, e somente Deus possui todas as perfeições que eu busco, a melhor coisa que eu posso fazer neste mundo é passar o dia inteiro, mesmo sendo um apóstolo, um missionário, um professor, um marido, uma esposa, meditando e pensando em Deus. Não há nada de melhor. Porque se eu perder outras coisas, eu perdi, tudo bem. Perdi aquele emprego, não deu certo a escola, faleceu minha esposa, faleceu meu filho. Bendito seja Deus, eu tenho ainda Deus aqui, é a vontade de Deus. Que se faça em mim a sua vontade, porque ela é sumamente boa, ele é sumamente bom. Essas coisas existem por participarem da bondade de Deus.
Por isso eu gosto desse salmo, assim, eu acho ele fantástico. Feliz o homem que medita a lei do Senhor dia e noite. Ele é como uma árvore plantada às margens do rio, da água corrente. Se a gente for pensar também na parábola do semeador, e a gente pensar como sementes, existem como terras, né? São terras, né? As terras. Aquela que o semeador semeia a semente, mas vai embora em seguida, né? A segunda é aquela que é semeada no meio dos pedregulhos, depois no meio dos espinhos e depois em terra boa. Nosso Senhor comenta depois do versículo, no capítulo seguinte, a interpretação dessa parábola. Ele vai dizer que as pedras são como que as preocupações do mundo. Os bens do mundo. É o excesso de preocupação com profissão, com sustento. Depois tem um outro capítulo, que eu acho que é o capítulo 6 de São Mateus também, que ele fala que nós devemos nos preocupar somente com o sustento de hoje. Não nos preocupar demasiadamente. E, gente, sinceramente, se a gente medita sinceramente no que aconteceu ontem, no modo como Deus nos salvou, no sacrifício que Ele realizou por nós, que não era preciso, bastava só Ele se encarnar, que pronto, a gente estava salvo. Mas o que Ele fez, o modo como Ele morreu por nós, a gente vai desconfiar que de fato vai nos faltar alimento, é porque a gente precisa crescer muito nossa fé ainda. Todos nós. Porque, olha, diz Santo Afonso, novamente, tá? Estou só citando ele em outro livro, mas ele é fantástico. Ele diz, olha, se a gente perguntasse para um anjo, para um homem mais sábio, mais santo, como que ele gostaria que Deus demonstrasse que ele o amava, qual seria a prova? Pede uma prova para Deus para Ele mostrar que te ama. Nenhum anjo, nenhum santo teria a cara de pau de pedir o que Deus fez por nós. Aquele filme do Mel Gibson, de fato, ele é uma obra de arte, assim, ele consegue mostrar, e tem inclusive aquela cena final, não sei se vocês notaram isso já, uma das últimas cenas finais do filme, depois que o Nosso Senhor morre na cruz, a câmera, ela sobe para cima assim e cai uma gota de água em cima da câmera. O que é passar aquilo? Uma vez um padre no retiro comentou isso e depois eu gravei isso. É como que se Deus se comovesse com o sacrifício do seu filho e caísse uma lágrima de Deus olhando aquilo ali. Meu filho, como que agora não vou perdoá-los? Como que agora não vou abrir o céu para eles após isso que tu fizestes? E a gente se preocupa muitas vezes com coisas tão pequenas, quando tudo que é único e necessário já nos foi conseguido. Não há mais o que se preocupar. Só basta que a gente agora diga em cada ato, em cada momento, Senhor, obrigado, eu quero estar contigo. Eu quero dedicar minha vida inteira para Ti agora, nesse instante. E veja, isso não é sentimentalismo, isso a gente tem que tentar aplicar nas coisas mais difíceis, nos momentos mais... A nossa vontade, de fato, tem que... Eu aqui, pelo menos, não passei por essa desgraça, nem... Meu pai já faleceu, mas... Fico pensando Meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos, eu não entendia muito bem o que era a morte. Meu pai se suicidou quando eu tinha 7 anos. Eu não entendia muito bem o que era a morte. Mas uma coisa dolorosa é perder. A Catius passou agora pouco tempo por isso, né? A mãe e o pai que nos deram a vida, um grande bem, poxa vida. O pai e a mãe são um grande bem. Por mais perversos que eles possam ser, desgraçadamente, infelizmente, mas eles nos deram a vida, que é o maior bem que pode existir nessa terra. Mas mesmo assim, frente a Deus e frente ao céu e frente a esse sacrifício de Nosso Senhor, e a possibilidade, inclusive, de nós vivermos com eles a vida eterna, uma vida eterna sem sofrimento, no céu, isso não é nada. Não é nada, não é nada, não é nada.
Por isso que eu fico assim triste, assim mesmo com o que a gente está vivendo hoje na igreja. Se eu que sou um miserável professor consigo pensar isso, o que seria de nós se nós estivéssemos todos os dias nos sermões, nas missas, né? Um Santo Afonso assim, mesmo que fosse só lido como eu estou fazendo aqui. Eu não teve nada disso, eu estou só lendo o que ele escreveu. Imagina todos os retiros, todas as pregações, todos os sermões com essa doutrina. Seria muito mais fácil a gente se manter no caminho reto, né? Porque a gente teria um auxílio muito mais presente. E só ontem a gente às vezes vai numa igreja que não tem uma piedade, uma devoção muito grande, mas só o fato de tu ter aquele momento ali de adoração à cruz, de pensar um pouquinho nisso que eu estava falando, que nem mesmo os anjos seriam capazes de pensar e pedir tal prova de Deus, a gente se pôr de joelhos ali e ver, meu Deus, de fato, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, aquela letra ali, né? Eu te fiz sair do Egito, do maná te alimentei, e tu que me destes a cruz para o teu rei. Só isso já bastaria. Eu não tenho tempo agora aqui de ver todas as meditações que Santo Afonso faz, mas ele faz inúmeras citações de santos que só de pensarem isso, entenderem, se converterem e abandonar o mundo, foram morar no meio de barris, no meio do mato, no deserto, só por essa constatação. Esse de fato, que amor. Santo Agostinho diz, Santo Afonso fala muito isso, e o Padre Paulo Ricardo gosta de citar muito isso. Como não amar de volta um Deus que nos amou assim? Aquele canto do canto de Natal, né? Que é que é muito famoso, que eu acho que foi Santo Afonso que escreveu, inclusive. Não é o Puer. Não, esse não foi Santo Afonso, é aquele que é famoso. Fugiu o nome agora, deixa eu ver se eu lembro. Adeste Fidelis. Adeste Fidelis, letitri cristãos, vinde todos com... Tem um versículo que diz assim, lá pelas tantas: como amou-nos quem não há de amá-los, um Deus pequenino, repousando em faixas. Veja, a paixão já começa no nascimento dele. Imaginem, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que sustenta tudo, nasceu daquele jeito, no meio do esterco, peladinho, sem nada. O pai e a mãe dele não tinham nada, não tinham nem aonde. Veja, se alguém falasse hoje, a Cris, para dar luz aos seus filhos, chegou num lugar, chegou no outro, chegou no outro, chegou no outro, e ninguém disse, não, aqui não, vai embora porque não tem lugar para ti. A gente já pensaria, que gente cruel, né? Que coisa absurda. Mas vejam, Deus, o próprio Deus encarnado fez isso, passou por isso. Então são esses pensamentos que a gente tem que buscar alimentar. Quando a gente enxerga isso com os olhos da alma, com os olhos da fé, a gente tem que... O que é a vida interior? Isso vai falar o livro. É a gente procurar, antes de realizar nossas obras, nossas vidas práticas, é sempre procurar todos os dias alimentar esse pensamento. Sempre, 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 sempre. Aí ele põe aqui na página 49, uma verdade da vida interior. Muito deveras, a grande pergunta que a gente tem que tentar responder agora, que eu vou tentar responder, é como a gente manter e alimentar esses pensamentos. Porque esse é o desafio da nossa vida. Quantas vezes a gente ouvindo um sermão, assistindo uma aula, num retiro, a gente enxergou, poxa vida, de fato isso é assim. Meu Deus, muito obrigado, que amor. De fato tudo é desprezível, tudo nesse mundo é imperfeito, tudo nesse mundo é insuficiente. Mas aí passava 2, 3 horas, aquilo já tinha se dissipado na nossa alma. Como aprender a manter isso em qualquer situação? Esse livro é uma boa dica, tá?
A alma do apostolado, a alma de todo apostolado. Para mim tem sido assim uma leitura fantástica. Eu tenho aprendido muito com esse livro assim. Mas ele diz o seguinte: muito deveras devo temer o não possuir o grau da vida interior que Jesus exige de mim. Começa a falar o seguinte, agora começa assim, vocês receberam isso. Se vocês concluíram que essa é a vida perfeita, essa é a vida mais santa, essa é a vida mais feliz, a preocupação com tudo que não é Jesus, a gente está infeliz, está preocupado. Só com ele a gente pode ser feliz. A gente deveria temer perder isso. Ter medo de perder esse tesouro. Se cesso de aumentar a minha sede de viver de Jesus, sede que me dá tanto o desejo de agradar a Deus em tudo, como o temor de lhe desagradar, seja no que for. Como que eu posso alimentar isso? Tá? Agora vai dar algumas dicas práticas para a nossa vida, de como a gente pode fazer crescer isso em nós. Porque hoje eu consigo perceber, e eu sou um próprio miserável, que estou muito imperfeito e pecador, assim, muito, que é um processo. Não é uma coisa assim de uma hora para outra. Existem níveis que a gente vai progredindo nessa compreensão e na liberdade de espírito de conseguir viver isso. Mas não é fácil, isso aqui é muito difícil. Eu consigo perceber os pecados claríssimos e apegos que eu tenho na minha alma, que como que me asseguram que eu não consigo dar os voos ainda que Deus espera de mim. Mas como que a gente pode começar a combater isso? Ora, com toda certeza eu cesso essa vida interior se não mais ponho em prática os seguintes meios. Então ele vai dizer, se a gente não pôr em prática esses meios aqui, a gente vai cessar de querer essa vida de Jesus em mim, de se alimentar disso, de viver disso constantemente. Primeiro, meditação matutina. Esse é um ponto muito importante. Qualquer diretor espiritual que vocês vão buscar, se ele for sério e bom, ele vai dizer, vocês têm que dedicar diariamente, no mínimo, ele diz aqui, meia hora de meditação. Mesmo que vocês não façam mais outra coisa, mas a meditação do início do dia é essencial. Até hoje, todos os livros de Santo Afonso, São Francisco de Sales, Santa Teresa, São João da Cruz, e esses autores modernos, todos eles são unânimes em dizer que ninguém progride na vida interior e mantém esse fervor e vive meditando dia e noite a lei do Senhor sem meditação mental. É impossível. Não tem como. Tá? Meditação mental matutina. O ideal é na primeira hora do dia. Você organiza o seu dia para acordar mais cedo, meia hora, para rezar. Porque isso vai manter essa chama durante o dia aceso. Só que, claro, tem um método de rezar. Não é só rezar por rezar. Mas tem que procurar meditar uma verdade de fé, encontrar afetos, súplicas a isso e resoluções. Então, por exemplo, se eu medito no amor de Deus a mim, eu tenho que procurar encontrar um pecado que eu realizei no último dia, por exemplo, que me privou deste amor a Deus. E fazer uma resolução, um propósito naquele dia, sei lá, se aparecer aquela situação de novo, eu, por amor a Deus, eu vou fazer o contrário, vou suportar tal coisa, tal dor. Se eu dormir demais, eu percebi que isso me privou de um bem maior, eu vou acordar na hora que despertar o celular, eu vou suportar aquele desprezo, eu vou comer menos, eu vou conseguir pôr isso em prática, pedindo dessa graça, dessa resolução. E no final de São Francisco de Sales, a gente tem que procurar fazer um buquê espiritual, que é guardar na nossa alma alguns pensamentos, algumas ideias, algumas frases da oração que me chamaram mais atenção.
Outra coisa que ele disse que é muito importante: ter um livro para auxiliar. Então começa a oração lendo um livrinho espiritual, vai lendo. Quando uma ideia, alguma frase, alguma palavra do livro chamou a atenção, você fica ali pensando naquilo e meditando. Depois, no final, é bom manter a alma, não se dissipar. Vai lavar a louça, vai fazer um café para a filha, vai dar um beijo no marido. Tenta manter no teu interior esse recolhimento, tá? Para não perder de vista Jesus. Para conseguir fazer o que ele diz aqui, ó. A guarda do coração exige certo recolhimento. Na alma dissipada, não pode se pôr isso em prática. Por meio da frequência deste exercício, pouco a pouco se vai habituando, adquirindo o hábito nele. E os meios são esses, para adquirir essa capacidade de todos os momentos, pensar em Jesus. Meditação matutina. Segundo, exames particular e geral, antes de dormir e sempre que possível durante o dia. Como é que foi minha manhã? Eu amei a Deus? Eu pensei em Deus? Eu trabalhei por Deus? Como foi a minha tarde? Essa vida isso é interior. Isso não tem a ver com o que eu faço exteriormente. Tem a ver com uma vida interior dentro de mim. Aí eu vou começar a perceber como que as coisas que eu sou apegada me atrapalham. Como que aquele excesso no celular, como que aquela conversa que não é de Deus, como que aquele jogo de futebol todos os dias da semana ou me atrapalham, como que aquela desordem no acordar, no dormir, não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, tudo isso começa como que a aparecer assim na tua alma, quando tu começa a tentar pôr isso aqui em prática. Viver só de Jesus. Outro ponto, 3. Leitura espiritual. Essencial também. 20 minutinhos por dia, no mínimo, de uma leitura espiritual. 4. Missa e sacramentos. Alguns autores vão colocar a ordem diferente, tá? Mas se a gente for ver, por exemplo, o que diz aqui Santo Afonso, em outra obra, ele vai falar meios de preparar-se para a morte. É algo muito similar. Notem bem. O que mais importa é que resolvas pôr em prática os meios de conservar-se na graça de Deus. Os meios são a missa diária, a meditação das verdades eternas, a frequência na confissão e comunhão. Os meios, ao menos a cada 8 dias. Veja, aqui mudou, né? Hoje em dia a gente pode comungar todos os dias. Na época dele, não. Não se podia, só algumas pessoas podiam comungar diariamente. Não era para todos. A visita diária ao Santíssimo Sacramento e à Virgem Maria, a congregação, a leitura espiritual, o exame de consciência toda noite, alguma devoção especial a Maria Santíssima, como fazer jejum no sábado. E, mormente, preparar-te a, frequentemente, recomendar-se a Deus e a sua Mãe Santíssima, invocando regularmente, especialmente, no tempo da tentação, os nomes sacrossantos de Jesus e Maria. Esses são os meios que nos podem obter uma boa morte e a salvação eterna. Exercer tais práticas será grande sinal da tua predestinação. Só que veja, aqui ele está falando que esses são meios de se manter na vida da graça. O que a gente está falando aqui é algo mais do que isso. Não só se manter na vida da graça, mas é viver totalmente de Jesus. Pensar o tempo todo nele. Fazer tudo por amor a ele. Mesmo naquela aula lá, Cris, turbulenta, com aqueles alunos gritando lá, xingando, tu conseguir fazer aquilo sem perder do ponto de vista que Jesus está contigo. E fazer essas perguntas aqui que ele propõe aqui.
para manter esse recolhimento interior. Que faria Jesus? Como se comportaria ele em meu lugar? Que me aconselharia? Que ele exige de mim nesse momento? Tais são questões que espontaneamente se apresentam à alma à vida de vida interior. Para a alma que vai a Jesus por Maria, essa guarda do coração reveste-se de um caráter ainda mais afetuoso. E o recurso a essa boa mãe torna-se uma como incessante necessidade para o seu coração. Tá? Só que vejam aqui, e aqui eu já vou encerrando, tá? A importância que ele dá para esse recolhimento interior. Esse esforço, vejam, é um esforço que a gente tem que fazer, ainda mais nos nossos dias, que a gente por tudo se dissipa, por tudo a gente fica como que uma biruta de aeroporto, para lá e para cá, para lá e para cá, tudo nos distrai, digamos assim. Veja o que ele diz. Se não tenho aquele mínimo grau de recolhimento que me permita, no decurso das minhas ocupações, conservar o meu coração numa pureza e numa generosidade suficientemente grandes para não ser abafada a voz de Jesus, assimilando-me os elementos de morte que se apresentam e convidando-me a combatê-los, ora, esse grau mínimo há de, por certo, faltar-me se me abstiver dos meios que podem assegurá-lo. Então veja, eu preciso ter esse grau de vida interior mínimo, de recolhimento mínimo dia a dia nas minhas ocupações, para quando vierem as tentações, vierem as coisas que me podem fazer perder de vista isso tudo que a gente viu aqui, pode acontecer de um momento eu não conseguir combater. Aquela sogra que me fala uma coisa que eu não gosto, e eu penso, mas quem é ela para falar isso? Que direito que ela tem? Ah, mas ela não sabe o que está falando. E querer recorrer. Mas eu esqueci que eu sou desprezível. Poxa vida, se isso aqui não ofende ninguém, mais só a mim, por que eu vou repetir? São Francisco de Assis tem uma cena do filme dele que ele chega na casinha que ele tinha feito, depois de ele ir a Roma, e um lavrador tinha tomado conta da casa. E ele expulsa eles de lá. Os frades chegam e ele é expulso da casa que ele tinha feito, xingado ainda. E São Francisco diz assim, como Deus é bom, como que a providência sabe distribuir os seus bens. Deu para alguém que precisava. É disso que a gente está falando aqui. Não é outra coisa. Isso só é possível, gente, se a gente buscar pedir a graça de Deus de viver isso aqui. É uma graça, mas tem que ser pedido. Porque a gente já viu que sem essa vida aqui, a gente vai ser infeliz e as paixões vão nos frustrar o tempo todo. Tá? Eu estou vendo aquelas cartas completas da Santa Catarina de Sena e ela fala muito do autoconhecimento. E aí o autoconhecimento é isso, que tu veja que tu é desprezível, né? Que tu é um nada. Exato. E aí, essa última que eu estava lendo hoje, Demente de Vinha, ela escreveu para São Gregório, não me lembro o número, e ela mandando ele ser como São Gregório Magno, né? E ela disse que ele tinha que ter esse autoconhecimento ele ia ver que ele era desprezível. Né? A oração é o único meio. Quando a gente começa a tentar, agora aqui eu falo por experiência própria, tá? Não sou referência para ninguém, mas quando a gente começa a tentar pôr isso aqui em prática, eu vejo que eu não consigo. Esse é o ponto. E aí você começa a se conhecer como de fato desprezível. Nesse sentido, poxa, eu não consigo, eu li, quanto que eu já estudei, quanto que eu já li, quantas graças eu tive. E eu não consigo, quantos pecados eu faço ainda. Hoje mesmo de manhã, tenho na minha consciência que eu pequei, fiz pecados. E a gente não pode, né, professor, dizer assim, eu não consigo desistir. A gente tem que ter a humildade de pedir que a gente não consegue, mas que Deus nos ajude. Esse é o ponto central. Tu vê como as coisas elas vão se encaixando. Aí você se humilha
aceita a tua deficiência e proclama: bendito seja Deus. Só Deus é bom. Eu, de fato, não sou nada. Mas veja, a gente está concluindo isso aqui agora, nós estamos aqui juntos concluindo. Mas por que quando alguém nos trata assim a gente fica brabo? Por quê? Se a gente sabe que de fato a gente não tem valor nenhum. É porque o pecado original, né? A soberba, a vaidade, os três inimigos, né? A carne, o mundo, a nossa soberba. E aí a pessoa que faz, a gente às vezes acha que ela é mais desprezível que nós, porque aí a gente coloca o pecado e os defeitos dela na frente e os nossos são melhores. Esquecemos disso, né? Que a gente é pior. Mas veja, se a gente tem essa consciência, por que a gente não tem mais misericórdia com o outro? Mesmo com o padre, coitado. Claro, uma coisa é você ir ao médico, você esperar que ele te cure. Você tem que cobrar isso dele, né? Sobretudo quem é pai, quem é mãe, você tem que aceitar com humilhação quando te fazem algum mal. Mas se isso afeta os outros, você tem o dever também de pedir que seja feito corretamente, com justiça para os outros. Mas contra ti, Santo Tomás diz assim, olha, quando a difamação ela é contra ti e não vai escandalizar ninguém e não vai fazer mal para os outros, é meritório você calar a boca e bendito seja Deus. Mas quando isso pode causar mal para terceiros, ou sobretudo escandalizar com relação à salvação da alma de outros, aí você tem a justiça e o dever de não, eu não fiz isso. Isso não é justo, pela glória de Deus está errado. Claro, aí cada um tem que discernir no momento, mas de modo geral, assim, todos esses santos eles têm essa convicção. É aí que começa, né? Eu ouvi o Padre Paulo Ricardo semana passada no sermão de domingo, na homilia dele, e eu pensava em São Dimas, né? Ele fala do bom ladrão. Naquele momento ali, ele realiza um ato de fé sobrenatural total. Imagina, ele era ladrão, ele era perverso, ele era um ladrão, uma pessoa no pecado. E de uma hora para outra ele vê ali um homem, imaginem, a gente já meditou e pensou, não era um homem mais, era um totalmente impotente. Imagina o que fizeram com o Nosso Senhor, destruíram o corpo dele, todo dilacerado, imagina, rasgaram todo o corpo, a cabeça dele estava toda, porque a coroa de espinhos não foi assim como a gente vê hoje, eram os espinhos deste tamanho, e não era só uma coroa, era um capacete, todo, fizeram um capacete e empurraram aquilo. Tem até alguns doutores místicos que dizem que chegou até o cérebro dele o espinho, cravado na cabeça dele. Imaginem. E ele olhou para o Nosso Senhor e disse, tu és Deus, eu quero estar contigo no teu reino. É fé. Não vem de nós, não depende de nós. Quem é que? Esse é o ponto. Quem é que acreditar ali? Se não fosse a fé. Então, por isso que a gente tem que ter humildade de falar, Senhor, olha, eu não consigo nem fazer o que é humano de decente. Muito menos crer que tu, nesta cruz, é o próprio Deus encarnado. E se humilhar. E se o outro não tem fé, e a gente tendo fé, a gente faz pior que o outro, porque na verdade se a gente tem fé, a gente recebeu essas graças, e a gente ainda peca porque nós somos pior que o outro. Não é verdade? Pode falar. Quem mais é dado, mais é cobrado. Exato, exatamente. Então a gente tem que ter, se a gente pede para nós, por isso que o Pai Nosso, ele é outra coisa, na missa tradicional, a tradução do Pai Nosso que mudou, hoje a gente diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos que nos têm ofendido, né? Na missa tradicional e no Pai Nosso até os anos 60, as pessoas rezavam, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, nós temos uma dívida com Deus, que foi comprada por Nosso Senhor. Até perdi o que eu ia falar agora. Tem a ver com isso das dívidas, das ofensas. Nosso Senhor nos pagou a nossa dívida, só que a gente tem que fazer um esforço de tentar aplicar isso na nossa vida. E aqui ele está falando isso. Quando a gente começa a tentar viver isso, que a gente percebe que a gente de fato não consegue.
Isso deve gerar em nós esse sentimento de desprezo por nós mesmos e de confiança em Deus, na graça dele, no poder dele, na bondade dele. Então ele diz: ora, esse grau mínimo há de por certo faltar-me, se eu me abstiver dos meios que me podem assegurá-los. Primeiro, vida litúrgica, orações jaculatórias. Isso é uma coisa que infelizmente não é ensinado mais. É um meio de se manter na presença de Deus. Por exemplo, aqui não dá mais exemplos de orações jaculatórias. Senhor, tem de piedade de mim. Jesus, manso e humilde de coração. Misericórdia, Senhor. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Uma série, Doce Coração de Maria, seja a minha salvação. São jaculatórias, pequenas preces, que nos meus afazeres ali, e Santa Catarina de Siena dizia, né, que ela pensava que quando ela estava preparando um jantar para o marido, para o pai, não tinha marido, eu acho, né? Para o pai, para os irmãos, para a família, ela pensava que estava preparando um jantar para Jesus. Esse tipo de coisa. E ela tem uma teoria da pequena cela, né, que dizia que ela criava uma cela interior onde ela se encontrava só ela e Jesus. Isso não é possível se a gente não pôr isso aqui em prática. Tentar pôr isso aqui em prática. Professor, mas o que tem a ver isso aqui com a educação católica? Tudo. Porque tudo o que a gente vai transmitir para os alunos é para levar eles a conseguir viver essa vida aqui. Nós já lemos nos livros, não adianta você ter uma profissão. É aí que a teologia da libertação se equivoca muito. Porque não adianta você, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres e desse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, isso é caridade, é a união com Deus. E claro, a tese desse livro aqui é que você vivendo isso vai desaguar nas obras, na vida prática, na vida ativa. Você fará as suas obras de dar os seus bens aos pobres, de dar o teu corpo a ser queimado, se for possível, de maneira ordenada e por amor a Deus. Tá certo? Sem procurar viver isto, comunhões espirituais, exercício da presença de Deus, os pecados veniais hão de chegar e polular na minha vida. E poderia até não fazer caso deles, se eu não procuro fazer todo instante esses atos interiores. Para os ocultar e até para esconder de mim mesmo o estado mais lamentável, porque esse estado, dizer aqui, já é um estado lamentável. É de uma alma que não ama com toda a sua força, com todo o seu entendimento, que não se esforça para isso. Que não reconhece que Jesus, de fato, é a vida da minha vida. A ilusão há de servir-se das aparências de uma piedade mais especulativa que prática, de zelo pelas obras, etc. Eu pareço ser cristão, mas na verdade eu não busco fazer aquilo que o Salmo número 1 diz. No entanto, fico responsável pela minha cegueira, já que fiz nascer e alimento a causa dela, devido à ausência desse recolhimento indispensável. Tá bom? Muito bem. Tem muitas, se eu poder falar aqui. Cada página tem uma lição para nós aprendermos. A última frase que eu coloco aqui, então, que a graça é o céu em germe. Quando a gente se esforça para viver essa vida, nós vivemos já aqui nessa terra o início da beatitude. Aqui está Santo Tomás de Aquino. A vida da graça é o começo da bem-aventurança. Essa vida aqui. Tá? Então aqui mais ou menos eu tentei fazer uma reflexão que mostrasse para nós qual que é o único negócio que importa nessa vida e quais são os meios mais básicos e mais difíceis também que a gente tem para tentar viver isso. Tendo essa consciência que tudo vem de Jesus Cristo. Tudo vem dele. E o seu sacrifício na cruz é a maior prova disso. Imagina, volto a dizer,
Quem poderia imaginar e pedir a Deus uma prova maior de amor do que foi o sacrifício dele na cruz? Algum comentário? Fique à vontade. Tento fazer esse link sempre com a educação, tá? Eu tenho muito claro isso, hoje em dia, que a escola existe para isso. Não tem outro sentido. Porque para mim não faz sentido o sujeito ter saber gramática, saber filosofia, saber medicina, saber português, literatura, se ele não se ordena para isso. Não tem outro sentido. O único negócio importante não é desprezar, entendeu bem? Não é desprezar, mas é ordenar. Tudo que a escola ensina para isso. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia para isso. Então é como que se a gente vivesse isso, ou se esforçasse para viver, e tentasse transmitir isso para os nossos filhos, para os alunos, na escola. A gente vive um momento difícil, mas é onde Deus nos quer, né? Deus não pede para nós o impossível. A gente tem que tentar fazer o que é possível nas nossas condições, sabendo que a graça vem dele. Um comentário? Vou parar a gravação aqui então.